Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek e hoje vamos falar da terceira temporada. Galera, me desculpem por não ter gravado ontem, é porque meu celular estava descarregado. Estava no máximo 40 e poucos, eu não gosto de gravar com 40, né? Porque eu passo muito tempo aqui, são 2 vídeos que eu gravo por dia, né? Então fica um pouquinho mais demorado pra mim. Então aí eu não quero que ele desligue no meio da gravação. E aí hoje vamos falar de Saitama, um super-herói que se tornou incrivelmente poderoso após um treinamento rigoroso. Ele agora consegue derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Mas essa força descomunal o leva ao tédio. A série acompanha sua busca por desafios e um oponente digno enquanto ele lida com as consequências de sua força avassaladora e a falta de reconhecimento. Estou falando de One Punch Man, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que, né? Nesse episódio nós vemos que o Kid Emperor, né? Ele estava correndo, porque no final do episódio anterior ele tinha encontrado um inimigo que era um pouquinho mais poderoso que ele, entendeu? Então ele estava tentando levar o refém em segurança para a saída, mas ele estava perguntando porque o próprio refém, o próprio Wagama, ele estava perguntando por que o Kid Perry não tinha ficado para lutar contra aquele monstro que tinha deixado um robô cérebros, que ele tinha deixado um robô Kerberos. Ele explica que ele tá ali para manter a segurança do refém. Ou seja, para manter a segurança dele. E quando eles passam perto do corpo de um homem fênix, né? Calma aí um segundo que eu vou fazer um negócio. Bom, galera, calma aí. Pronto. Eles passam ali perto do corpo do homem fênix, que o Kid Emperor tinha derrotado primeiro. Foi o primeiro inimigo que o Kid Emperor tinha derrotado quando ele chegou ali dentro da base da Associação dos Monstros. Mas o Agama reconhece aquele pássaro, fala que ele parecia com aquele animador do parque e aquele desenho que passava na TV sobre uma fênix que sempre, em todo episódio, ela sempre morria, mas em cada episódio ela sempre ressurgia. E aí, com isso, o Kid Emperor começa a pensar, será que é verdade? Será que ele vai voltar à vida e tudo mais? E aí, quando eles tinham passado por aquele lugar onde estava o corpo do Homem Fênix, ele volta, só que ele estava completamente diferente. E aí, ele acaba vendo, né? Eles acabam vendo que o Homem Fênix tinha voltado à vida. E aí ele já começou lançando seu ataque, mas o Kid Emperor tinha meio que usado um escudo para tentar impedir o ataque dele. O próprio Kid Emperor sai de dentro do escudo, deixando só o Agama dentro dele, né? E aí ele acaba tentando de tudo que ele tinha para usar, né? Espada, escudo e tudo mais, para derrotar aquele monstro. Só que nenhuma espada, nenhum escudo iria ser capaz de derrotá-lo. Ele começa a chorar porque ele viu que ele estava entrando num desespero e iria ter que usar a sua carta na manga, né? Que era meio que um robozão, né? Meio que um... Sabe aquele Megazord, né? Aquele robô que você controla por dentro. Mas, né? Tinha quesitos para acionar ele e tinha tempo para ele ser mantido. Quando o Agama fala que se o Kid Emperor tivesse usado aquilo desde o começo, né, desde o início, mas isso faz o monstro perceber que tinha tempo, né? Por isso ele força os ataques, acaba sendo atacado, acaba sofrendo alguns ataques e tudo mais. E ele não tentava, mas sempre revidava, tentava dar alguns ataques e tudo mais. Mas o Kid Emperor queria acabar com isso por conta do tempo que estava passando para a armadura, né? Antes que o tempo acabe, porque senão a armadura ia ficar sem gasolina, sem energia e tudo mais, né? E aí ele acaba socando, pegando o Agama, porque o próprio Homem Fênix tinha mandado um ataque justamente para onde o Agama estava, e socando o Homem Fênix até um local onde tinha ocorrido a luta do Lightning Flash.
E ele sente a presença do Lightning Flash, achando que ele ia aparecer para ajudar, mas o mesmo não estava ali, ele estava naquela encruzilhada ainda, decidindo para que caminho que ele iria, se ele iria para frente, se ele iria para o lado, se ele iria para o outro, né? Por quê? Porque ele tinha perdido o seu equipamento antes do tempo, né? Ele tinha perdido o seu equipamento e tudo mais. E nem mesmo seus potentes ataques surtiam efeito contra o Homem-Fênix. Na verdade, cada ataque dele só fazia o Homem-Fênix evoluir mais. Ele sofria os danos e tudo mais, mas sempre acabava evoluindo. Ele acaba trazendo os mortos de volta à vida naquele lago, porque eles tinham caído dentro do lago para enfrentar o Kid Peril, mas ele consegue meio que derrubar o Homem-Fênix e depois derrotar todos os mortos-vivos, e aí ele vai até o Homem-Fênix, o monstro principal, e usa toda a capacidade da sua armadura contra ele, que vai soltando meio que um face assim de luz que acaba saindo na cidade, né? Um feixe de luz que acaba meio que criando um buraco e tudo mais. O próprio Saitama tava andando por lá, né? Os caras que tinham enfrentado Lightning Flash tinham aparecido, né? Tinham aparecido e tudo mais. Tinha aparecido e tudo mais, né? Tinha aparecido, né? E visto Saitama, eles tentam atacar, mas Saitama desvia, só que eles estavam pelados e para não lutar pelados, eles decidiram deixar pra lá, né? Eles acabaram decidindo pra lá. E ali, naquele momento, né, o Kid Imperial já começa a avisar a todos que, apesar dos perigos, ainda assim, né, ainda assim, né, poderiam ter inimigos ainda mais poderosos, né, poderiam ter inimigos como esse Homem Fênix, que era poderoso demais. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.